Oi, gente, tudo bom com vocês? Saudade aqui do Tô Falando, tá difícil de gravar, viu, gente? Bem complicado. Mas eu queria trazer um vídeo aqui e quem for esperar que eu vá chorar nesse vídeo, que eu vou... Nananana, não, nem assista o vídeo, nem assista o vídeo. Quando eu perdi minha irmã para um câncer no cérebro, algumas coisas eu não permito que me afete, sabe? E vocês vão entender o porquê. Eu tô, eu tô acompanhando esse caso desde que começou a acontecer, o da Nanda Mel e do filho dela, do Juliano Gomes. Bom, a Nanda Mel, gente, ela tem um canal aqui no YouTube de mais de 2 milhões de seguidores. De culinarista, ela fez muito sucesso, né? A irmã dela, Mara Caprio, também. Porém, elas, eu falo que elas, né? Porque elas enterraram os canais praticamente, né? A Mara passou por um momento aí muito complicado, que ela teve um câncer também, né? Tá aí ainda se recuperando, tá bem. Mas enfim, o imbróglio dessa família, por isso que eu falo, família. Família. Quem é família? Pai, mãe, irmãos. Isso é pro resto da vida. Isso é desde o momento que você nasce até quando você morrer. Você vai ter pai, mães e irmãos. Quem fala, ah, porque eu não tenho família, ah, porque eu não tenho ninguém. Tem, você tem. Você só por conta do ego, você exclui da sua vida. É o ego. Você coloca o ego na frente de tudo. Então, ela é não sei o quê, porque ela me fez isso, porque ela me fez aquilo, e o ego fica ali rindo, né? Porque ele tá onde? Bem na tua frente. E você tá lá, você rompe com filho, você não tá nem aí, a filho rompe com mãe, pai, filho, enfim, irmãs, que eu não entendo isso, não vou entender e não quero entender. Essas relações tumultuadas de pais e filhos, de irmãos, de família no geral. Aí a gente vai para o segundo, que aí eu deixo lá para o segundo. Primos, primas, tios, tias, aí já faz parte da parentela. Mas família para mim são irmãos, irmãs, pai e mãe. Então elas causaram muita coisa aqui na internet. E porque uma falava uma coisa, a outra falava outra, porque uma, sabe, elas começaram a competir entre si. Qual canal de culinária era melhor? E as duas têm talento. A Nanda Mel, ela é um caso à parte. Eu já vou entrar. O que ela falou hoje do Juliano? O que aconteceu para quem não sabe? O Juliano, gente, ela só tem um único filho. Este moço, que já é um homem com 23, 25 anos, salvo engano, ele é um homem problemático, completamente problemático. Ele é uma pessoa que ele precisava de cuidados além. Aliás, ele não tinha nenhum cuidado. E nem ela. Ela também precisa de cuidados. Sabe quando... Agora, o triste é quando a pessoa precisa de cuidado e ela se nega. Foi ofertado para ela, psicólogo lá no hospital que o filho dela tá, ela não quis. Ela falou, não, ontem ela estava bêbada em uma live lá do Instagram, tem um vídeo completo aqui, se vocês quiserem eu posso até postar. Quem quiser assistir, comenta nos comentários que eu vou colocar o vídeo aqui, o vídeo completo. Então ela estava bêbada porque ela é dependente, ela precisa do álcool, assim como ele. O que aconteceu? No dia à noite, ela foi, era umas 8h30, 9h, segundo ela foi deitar, ela falou, vou deitar. Ele falou, não vai não, vamos assistir uma série juntos. Ela falou, não, vou deitar, porque amanhã a gente assiste, não sei o quê. Foi deitar. Quando foi ali umas 5h da manhã, ela escutou a música alta, e eles moram em apartamento, né? Ninguém sabe da família, o endereço dela, pai dela não sabe. Quando a mãe dela faleceu, ela postou no Instagram dela pedindo perdão. É complicado, gente. É complicado, porque depois você vai carregar um peso o resto da tua vida.
Agora eu vou entrar na seara do Juliano, que eu acredito que ela também está com algum peso na consciência e esse peso ela não tem que carregar. Eu vou explicar o motivo. Ela ouviu uma música alta, ela foi na sala, falou e viu ele acordado ainda. Ele estava acordado e, segundo ela, mexendo no celular o tempo inteiro, aqui, mexendo ali no celular. E daí ela levantou, ela falou: Juliano, abaixa o som. E ele tinha pedido para ela comprar cerveja. Ela falou que não ia comprar, que tinha ainda na geladeira e tal. Por fim, ela acabou comprando 2 fardos, salvo engano. Eu sei que tinha lá 2 fardos. Ele bebeu tudo. Às 5 horas da manhã, quando ela levantou, ela falou: eu não falei para você deixar um fardo pra gente tomar, pra eu tomar amanhã? Começou ali uma discussão séria entre eles dois. Ela cobrando dele que ele deveria ir dormir e ele querendo mais. E por que ele queria mais? Porque ele tem sérios problemas. Eu já falei aqui, não mistura medicação com álcool, não vai dar bom. Não vai dar bom. Ainda mais uma pessoa que tem os transtornos que ele tem, que não é um só. O Juliano, na verdade, ele precisaria vir e mexe de uma internação para tentar ali se controlar, porque ele tem várias síndromes ditas por ele mesmo aqui no YouTube. Então ele falou que ele tem síndrome de Hulk, que é aquela que a pessoa sai quebrando tudo e não sei o quê. Aí ele começou a cobrar ela, porque eu quero cerveja, vai comprar, porque você vai comprar. E ela: não vou comprar, eu não vou comprar. Até que chegou, ali ele pegou, segundo ela, um extintor que tem, né, no prédio, e espirrou para a casa inteira. E ela desesperada ali, né? Aí ele correu para o quarto, ele trancou o quarto dele e ela começou a bater e, né, no quarto e aquele apartamento todo cheio daquela espuminha, né, que o extintor tem. E ele não, porque ele falou para ela: você vai conhecer o demônio hoje. Vão vendo, vão vendo. Isso ela falou, eu tenho aqui a prova. Então, se eu precisar colocar aqui, eu tenho, né? Isso ela contando. Aí ele se trancou no quarto. O que ele fez? Ele tomou mais de 300 comprimidos. E tomou lá perfume. E tomou também os vidrinhos lá que ele encontrou, que é líquido, né? Tomou. Ele tinha tomado dois engradados ali de cerveja. Dois fardinhos de cerveja. E depois, aí que aconteceu? Ela pediu socorro pra vizinha, a vizinha chamou lá o SAMU chegou, falou: a senhora vai ter que nos acompanhar. Ela falou: não vou. Ela foi aparecer no hospital 3 dias depois, segundo ela. Aí vocês vão me perguntar o seguinte, né? Eu me perguntei o seguinte, vendo ela falar. Falei: mas ela tá se sentindo culpada por conta disso? Sim, ela tá se sentindo culpada. Porque ela acha que deveria ter comprado a cerveja para ele. Não, ela não deveria ter comprado nada. Ele tem um problema sério, né? Ele deveria estar internado. Só que o que aconteceu com a Nanda? A Nanda também acompanhou o filho nessa derrocada da vida deles. Porque ela tá pesando 49 quilos. Por quê? Porque ela fez uma bariátrica e o que aconteceu? Ela também começou a beber. Ao invés da pessoa procurar, né? Eu não sei o que aconteceu com ela. Com ele, a gente sabe que ele já tem ali vários tipos de problemas. Eu acho que não é de agora, é há muito tempo, há muitos anos. E ele tem aquela coisa que é difícil de lidar. E é difícil de lidar mesmo. A pessoa, quando ela tem um problema e ela não aceita, ela vai para o lado da bebida e tal, né? Ah, eu vou beber para esquecer, eu vou... Meu, você tá tomando ali um monte de medicações, aí você vai lá misturar tudo com tudo junto? Aí ele foi levado para o hospital, vai direto para UTI, obviamente, porque isso estragou
o sistema, gente, o nosso organismo, ele é perfeito. Agora, a pessoa, ele fez tudo que ele fez, tomou lá os negócios tudo, chegou lá no hospital, o que acontece? Ele tá com imunidade baixa, ele tá com infecção generalizada, ele não tá respirando, né? Tá com um respirador e tal. E eu vi muita gente comentar o seguinte: a posição que ele tá não é de uma pessoa que está em coma. Óbvio que é. A minha mãe ficou naquela posição, em coma. Que a cama tá assim, ó, ao invés de estar para baixo, assim, ela tá assim, ó. Sabe, a pessoa fica meio que, né, ela não fica completamente deitada reta. Não, gente. Minha mãe ficou assim, justamente assim. Por quê? Porque ela era obesa. Então, para ela seria melhor ficar daquele jeito, não como se ela já tivesse morta, né? Então, é óbvio. Eu vi muita gente falando isso. Não, normal. Quando eu vi a foto, que ela postou a foto, que eu não vou postar aqui, eu tenho também essa foto, já que eu vi a foto, falei, olha a língua dele. Aquilo ali é um sinal já para mim que tinha algo muito sério, mas muito sério mesmo, porque a língua já tá para fora. Aí ela foi lá hoje, né? Vou colocar para vocês aqui ela falando, né? O que tá acontecendo. É, ela vai visitar e ela fala. Vamos lá ver. Boa noite. Hoje eu fui no hospital ver o meu filho Juliano e as notícias não foi boa, né? Tá do mesmo jeito, respirando por aparelho. Agora pegou uma infecção hospitalar que tá passando pra corrente sanguínea, pro sangue. Deu muita febre nele, acho que foi ontem ou antes de É ontem que eu não tinha lamentável. ido. Passando de 40 graus de febre. E a médica disse que o estado dele é bem gravíssimo mesmo. É mais grave do que eu imagino. Saí de lá desolada, viu, gente? Cada vez que eu chego lá, assim, com esperança de ver ele melhor, mais animado, né? Sem aquele oxigênio, sem aquela sonda, eu acabo vendo ele sempre com um aparelho a mais. Agora colocaram outro aqui na garganta, aqui. E tá na mesma, viu, É gente? triste, E o né? estado dele é bem grave mesmo. E a médica falou que ele tá muito mal, com a imunidade muito baixa e ele está tentando de tudo, dar antibiótico. Agora apareceu essa infecção aí no sangue hospitalar e pra piorar tudo. Eu tô aqui desolada, não sei o que eu faço mais, viu? Não sei, só orem por ele, viu, pessoal? Por favor. Eu ainda conversei com a psicóloga, com a médica, eles pegaram meu telefone, meu endereço, eu não sei porquê. Me deu uma impressão ruim na hora, assim, que eu ia receber uma notícia, que eles queriam falar alguma coisa, mas não falou, sabe, na hora. E eu recebi essa informação, né, que ele tá bem mal mesmo, ele tá pior do que a gente imagina. E eu falei pra ela, não, meu filho vai recuperar, ele vai sair daqui andando sim. Ela, mãe, mas você tem que entender que ele não tá bem. Eu falei, não importa se ele tá bem ou não, importa que ele vai ser curado, porque ele, quanto a luz é a esperança, ele tá respirando ainda. Eu vou falar, se ele não for curado é porque vocês vão desligar o aparelho dele, ele não é pra fazer isso, é pra cuidar do menino aqui dentro. Então, gente, eu não sei o que fazer mais, eu não sei. Nunca imaginei que eu ia passar por essa situação, a gente vê aí pessoas passando por isso, mas nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Era mais meu filho único que ficava aqui comigo. Mas então, agora eu não entendi. Porque ele não é a primeira vez que ele faz isso. Não é a primeira vez, gente. Ele já fez isso outras vezes. A pessoa que tenta, uma hora ela consegue. Uma hora ela vai conseguir o objetivo dela. Porque se o objetivo dele ali na hora, eu não sei qual era, o que estava passando na mente dele, eu sei que ele estava bravo. Se o objetivo dele era fazer isso, era fazer com que a mãe se sentisse culpada, talvez ele não pensou, eu já fiz isso outras vezes, eu não vou morrer, né? Vou tomar tudo aqui e não vou morrer.
que frase dela mesmo, que ela ia ver o próprio cão lá na frente dela, né? Esse horário, assistindo série, novela. Agora eu fico aqui, ó, e ele lá nessa situação, eu preocupada. Eu queria era dormir, não acordar nunca mais, para não ver nada, não sentir nada. Porque é muito triste, angustiante ver um filho nessa situação, um menino tão novo, tão tinha um futuro pela frente. Por que que ele fez isso? Mas eu ainda tenho a esperança que Deus, ele não desampara ninguém, ele não desampara os filhos, não desampara uma mãe. E por mais que ele tenha feito isso, tá passando por esse momento difícil que ele tá, eu tenho fé que ele vai sair dessa. Eu falei isso pra médica, ela falou, mas ele tá muito doente, mais do que você imagina. Eu falei, não importa, ele vai sair daqui andando, de mão dada comigo. Eu tenho essa fé. E se Deus falar comigo, vou perder totalmente a esperança, a fé em tudo. Então é isso, gente. E a notícia está dada, a informação também sobre ele hoje. Bom, ela falou aqui que se acontecer algo mais sério, ela vai perder a esperança, ela vai achar que Deus não existe. É o que eu falo, né? Deus só existe se ele tirar ele de lá, porque Deus não falou pra ele, vai lá e toma um monte de comprimido, que a sua mãe vai continuar comprando cerveja pra você. Deus não falou nada pra isso, nada disso pra ele. Aí a pessoa vai lá, toda ação tem uma reação. A Nanda hoje, ela precisa de cuidados sérios. Agora ela vai, aí eu falo de internação compulsória, tá? Uma internação contra a vontade dela. Porque ela não está sendo capaz de cuidar dela e nem do filho dela. E não é culpa dela, gente. Não é culpa dela e não é culpa dele. Eles são pessoas hoje que são pessoas completamente doentes. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Se ele partir de... Vocês sabem que eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu não oro, eu não peço para Deus um milagre. Já orei por ele, tá? Já tem umas 2 noites aí, porque é óbvio, ele não é meu parente, então não fico pensando nele o dia inteiro. Então, das 2 vezes que eu falei com Deus, eu falei, o Senhor sabe de todas as coisas. E ele sabe. E ele sabe. Você precisa pedir para Deus um milagre? Não. Não precisa. Para minha irmã, eu pedi misericórdia. Porque eu falei para Deus, eu falei, se o Senhor quiser, o Senhor levanta minha irmã daquela cama com um sopro. A mesma coisa eu falo para ele. Se for da vontade dele, na verdade, da vontade dele, não é que ele não queira que o Juliano permaneça aqui. Depende. Depende. Chegou a hora do Juliano. O Juliano está, na verdade, ele tem vida, né? Ele tinha, pelo menos, né? Vamos falar assim, porque agora ele está lá em coma. Mas ele tinha uma vida. Ele estava ali honrando a vida dele, ela estava honrando a vida dela. Não, gente, os dois tomaram um caminho completamente complicado e difícil, sabe? Era um dando força pro outro, do modo errado. Do modo errado, ela parou com o canal dela, ela parou, aí não tinha dinheiro, ela não tinha dinheiro para cerveja. Ela falou para ele que não tinha dinheiro. Entenderam? Não tem dinheiro para comprar cerveja, não vou comprar cerveja. Aí ele dá o surto nele, ele vai lá, toma todos os comprimidos, aí você vai ter que rezar para Deus fazer um milagre. Não, eu peço a Deus a misericórdia. Seja feita a misericórdia, porque ninguém merece também, agora nem ela merece. O filho retornar para casa completamente inválido, ficar respirando por aparelhos, ficar ali para ela ter que cuidar. É óbvio que mãe vai querer cuidar de qualquer jeito. Ela é mãe, eu entendo isso. Mas o problema dos dois, nem de um e nem de outro, ela não pode se culpar, né, por conta da discussão que teve naquela noite, jamais. Porque ele tem problema sério e ele, né, a Deus eu peço misericórdia. Porque, né, para ele sair de lá completamente comprometido,
sem os movimentos, sem percepção sem, sabe, ali percepção da vida, né? Sem falar, gente, que Deus pode fazer um milagre, eu não tenho dúvidas disso. Agora, o que ele fez com o organismo dele foi muito grave. Tudo que ele tomou foi muito grave. Então, é meio complicado também, né? Ele não é de ferro. Ele não é de ferro. Infelizmente, a Nanda está passando por isso. E se a família, que eu falo, a família, né? Família, não olhar para este caso com um olhar mais atento, ela não aguenta se acontecer alguma coisa com o Juliano. Ela vai em seguida. Eu vi ontem um caso do filho que cometeu isso, né? Tirou aí seu próprio CPF, agora foi a mãe. Eu vejo a Nanda, juro, eu acho que ela não tem psicológico. Ela não tem nem psicológico, ela não tem, por opção dela, ela não tem familiares por perto, o pai dela ainda tá vivo. Honra teu pai e tua mãe e terás vida longa na terra. É isso que Deus nos ensina, é isso. Mas as pessoas complicam tudo. Cada vez mais as pessoas complicam tudo nesse mundo. Tudo. Ah, porque o canal dela é melhor que o meu. Ah, porque ela tem mais visualizações. Ah, porque eu tô rica. Ah, porque ela não tá. Ah, gente. Chega uma hora que Deus também, né, não tem nada a ver com a história. Acho que Deus olha lá de cima, acho que ele fala, vocês se virem aí, ó. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Você nasceu na mesma casa que ela, ele é teu filho, né? Não, ao invés de cuidar, né? De se cuidar, quando ela foi fazer a bariátrica, eu falei, que bom, ela vai emagrecer. Meu Deus do céu, foi só ladeira abaixo. Álcool, balada, se envolveram em brigas sérias. Ela falou que ele tinha ficado perdido até a visão, mentira, não aconteceu nada disso. Então, sabe, gente, é uma coisa assim que é o que eu falo. Peçam, orem, mas peçam para Deus a misericórdia. É isso sim. Cobrar de Deus agora um milagre é muito, é pedir muito. Eu acredito, né? Cada um acredita naquilo que quiser. Porque é o que eu falei. Eu acho que Deus faz um milagre na hora dele, no momento dele, na hora certa, no momento certo, ponto final. Agora, se ela falou que se o filho dela for... Ué, tantos filhos aí acontece a mesma coisa, né? Infelizmente, eu digo infelizmente. Óbvio que eu não vou falar isso sorrindo, né? Infelizmente, tantos filhos hoje estão cometendo esse tipo de coisa. É complicado, gente. É complicado. Mas é isso, gente. Prometo pra vocês aí voltar com tudo nesse canal. Porque, como eu falo pra vocês, eu não quero deixar o Tô Falando. Eu gosto muito deste canal. Então, um beijo e até o próximo vídeo.